Ah, você quer saber se o coronavírus vai extinguir a humanidade, não é? Por que não disse logo? Antes de mais nada, clique no sininho, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho. E a nossa enquete de hoje é sobre isso. Você acha que essas novas cepas de coronavírus, bem mais agressivas, podem acabar com a humanidade, extinguir a humanidade? Responda e deixe seu comentário. Antes de respondermos essa pergunta, se é possível que essas cepas extingam a humanidade, nós precisamos levar alguns aspectos em consideração. Esses aspectos são muitos, eu separei alguns, e nós vamos tratar cada um desses aspectos em vídeos distintos para que essa edição não fique muito extensa, ok? Então nós precisamos considerar algumas questões. Uma delas se chama curva normal ou curva de Gauss. A outra, a variabilidade genética. Uma terceira, o parasitismo e o predatismo. E em alguma situação mais extrema, o que aconteceria se houvesse uma redução extrema da população? E temos que levar em conta também o nosso desenvolvimento científico. Começaremos pela curva de Gauss. Essa imagem, ela demonstra a curva de Gauss. Ela é uma curva conhecida como curva normal ou curva de normalidade. O que ela representa? Onde você vê no centro, com a setinha indicando o limite desse centro, está a maioria dos acontecimentos. Se encontra a maior frequência de fenômenos, ok? Isso representa o quê? Não necessariamente a média, mas a moda, ou seja, onde se encontram a maioria dos indivíduos, a maioria dos fenômenos. Para um lado, nós teremos um extremo e para o outro, nós teremos outro extremo. Então, esse aqui é Gauss, né? Carl Friedrich Gauss, um desses caras que não tinha o que fazer, né? E resolveu nos contribuir com o estudo de populações, e esse estudo estatístico aqui recebe o nome dele, curva de Gauss, um alemão. E logo abaixo aqui nós estamos vendo uma pessoa que tem gigantismo, obviamente é o homem que tem gigantismo, e uma mulher que parece uma criança que tem nanismo, né? Nós vamos falar de extremos, né? E na curva de Gauss nós vamos falar da altura das populações para lhe dar um exemplo de como funciona o entendimento da curva de Gauss. Essas pessoas que têm gigantismo, pessoas que têm geralmente mais de 2,30 metros, e as pessoas que têm nanismo, as pessoas que têm menos de 1,45 m de altura, elas normalmente têm essa estatura por doenças, por alguma alteração no seu corpo, na sua fisiologia, alguma patologia. Nós não vamos tratar dessas pessoas. Eu estou colocando aqui justamente para nós entendermos que não é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar dos extremos de estatura e da média de estatura, mas dentro do normal. Então, vou citar aqui um exemplo. Observe que esse jockey é um jockey brasileiro, bastante famoso. Ele, comparado com o repórter, você vê que o repórter é bem mais alto que ele. Isso é importante para ele. Um jockey precisa ser pequeno. Por quê? Se ele for grande e pesado, ele vai atrapalhar o cavalo que ele monta. Na corrida de cavalo, quanto mais peso o cavalo carregar, pior para ele. Então, ser pequeno para o jockey é útil. Então, ele é uma das pessoas que está nos extremos, ele não está na média, mas ainda assim é uma pessoa normal. E aqui nós vemos dois jogadores de basquete da época ali dos anos 80 e 90, né?
esse russo, o Arvydas Sabonis, com 2,22 metros, um homem normal também, e que utiliza sua altura para jogar basquete profissionalmente. Do lado dele, um norte-americano, David Robson, também acima dos 2 metros, né? Eu acredito que 2,18 metros, se não me falha a memória. Também normal, um homem que ganhou sua vida trabalhando como jogador de basquete, ok? Então, esses extremos, Arvydas Sabonis, David Robson, para um lado da curva, e o nosso jockey, para o outro lado da curva, representam os extremos de estatura, mas dentro de uma normalidade. E aí, vocês vão concordar comigo que são extremos, mas são poucas pessoas. Nós temos menos pessoas no extremo maior de altura e menos pessoas no extremo menor de altura. A maioria das pessoas estão ali em torno de 1,60 m, 1,70 m, ou seja, elas estão no centro da curva de Gauss, ok? E existe uma tendência para que a humanidade se mantenha dentro não dos extremos, e sim da média, da moda, da maioria dos indivíduos. O que significa isso? Que se nós tivéssemos uma população de pessoas com 2,20 metros casando umas com as outras, nós não haveríamos, não chegaríamos a ter pessoas futuramente com 5 metros. Não é assim que funciona. Por quê? Por causa desse fenômeno que Gauss estudou e que se chama tendência à média. Então, por mais que eu tenha um cruzamento de um indivíduo muito alto, um macho, com uma fêmea muito alta dentro daquela espécie, e aí não importa qual, eu estou dando o exemplo da humanidade, porque nos interessa falar sobre isso, mas qualquer espécie, o comportamento é o mesmo. Há uma tendência de que seus filhos venham para a média, ok? Então eu lembro muito bem que estudei com um gaúcho chamado Scherer, e ele impressionava pelo tamanho, ele era forte e alto. E eu falei no grupo, né, a gente conversou e comentou-se que ele era alto e forte. E ele riu e com aquele sotaque gaúcho ele disse: "E eu sou o menor dos meus irmãos", né? Quer dizer, ele era o menorzinho, ou seja, os pais deveriam ser altos, o pai e a mãe dele deveriam ser altos, mas ele tendeu à média, ele veio para a média. Então, por isso, é que existe esse fenômeno, Gauss estudou, e nós temos que entender que há uma tendência de comportamento das espécies para a média. E o que é que isso tem a ver com coronavírus, né, com SARS-CoV-2? É que em todas as espécies e em todos os comportamentos há essa tendência à média. Ou seja, o coronavírus ele tinha, na sua maioria, uma determinada agressividade. E uma das suas cepas, o SARS-CoV-2, ele tendeu para um extremo com uma agressividade um pouco maior. O coronavírus já poderia matar alguém, mas o SARS-CoV-2 tem uma chance maior de matar, porque ele é mais agressivo. E agora estão aparecendo cepas ainda mais agressivas. Mas qual é a tendência natural? O que é que a gente aprendeu com a curva de Gauss? Assim como a gente aprendeu que nos extremos de altura, de estatura, para mais ou para menos, em algum momento a pessoa vai tender para a média, é isso que a gente espera do comportamento desses vírus. Então, sobre esse aspecto, sobre essa tendência natural do comportamento das coisas, a gente acredita que em algum determinado momento esse extremo de agressividade volte para a média e em algum momento tudo vai voltar ao normal. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Continuaremos a nossa sequência com esses outros fenômenos que eu citei acima. E aqui eu lhe peço, divulgue nosso trabalho. Se você gostou do nosso vídeo, indique
para 3 amigos. Se não gostou, indique para 11 inimigos.